Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Quem é jogador engravidou, você na hora passou o que na sua cabeça? Nossa, e agora? Não, ainda mais assim, tipo, eu conheci o Ronaldo há poucos meses. Então, a primeira coisa que passou era, tipo, galera, o que que a galera vai pensar de mim? Tipo, que eu tô dando golpe do baú, né? Que eu tô engravidando de um cara famoso. Porque eu sempre convivi no meio dos jogadores. Imagina, com as embaixadinhas. Então, e eu tinha o maior preconceito. Acho não, certeza, foi Deus me ensinando a vida. Porque eu sempre vi, assim, a forma que alguns falavam das mulheres, o jeito que eles viviam. Imagina, eu era tratada como uma irmãzinha deles lá. Mas você tava ouvindo tudo no meio. Mas às vezes quase eu dizia, pô, eu sou menina, né? Vocês não esqueceram, não. Tô aqui, hein? E aí eu ficava assim, falei, nossa, eu nunca vou namorar um jogador de futebol. Olha isso. Ó. É uma racinha... Não, e antigamente, assim, hoje eu acho que até com a coisa de internet, celular e tal, é mais tranquilo. Mas antigamente, você vê as histórias do Neto? Nossa, o Vampeta, os caras vêm aqui e cantam umas histórias que, meu Deus. Então, imagina, eu convivia, assim, essas histórias com eles, entendeu? Eles contavam, assim, tipo, eu fiz fisioterapia com 15 anos por causa do joelho, no meio deles lá. Eu sou corintiana, tu não sabe, né? Mas eu fiz a fisioterapia no São Paulo. O São Paulo, nessa época, tinha o melhor refis disso. Sim, sempre foi referência de refis, né, o São Paulo. E aí eu fiz... A dona da Mizuno era uma conselheira do São Paulo. E aí ela conseguiu que eu fizesse lá, tipo, na faixa, não tinha a menor condições. Então você via geral? Geral. Eu tenho umas reportagens, tipo, empinando pipa com bordão. Lembra do bordão? O Bordão é um zagueiro, altão, loiro. Puta, não São Paulo. É que você é novinho, né? Não, sou não. 31. Não. Não, Tá sou... novo. Tá novo, Mitch. Tô novo, mas não... sou novo. Não é novo igual esse aqui, que tem 25. Caramba, ó, meu filho tem 21. Há Isso pouquinho é podia novinho. ser tamanho. E aí, Ronald, vou fazer uns rolês. Então eu falava, não vou nunca namorar um jogador. Aí, tipo, pá, Deus fala assim, você não vai namorar um jogador, você vai namorar o jogador. E ainda vai ter um filho do o jogador. Então, minha primeira preocupação era essa, assim, que queriam pensar de mim, que não queria, tipo, não era a hora, eu nem, imagina, não tinha noção de ser mãe, nunca tinha pensado em ser mãe. Nossa, então foi um ano muito, assim, sua vida... Minha vida mudou 360 graus, assim, de uma vez. Tudo, né? Tipo, das embaixadinhas, eu tô lá fazendo um teste de modelo, pá, daqui a pouco eu tô Corinthians e Santos fazendo embaixada. Tô lá convivendo com jogadores, daqui a pouco tô grávida, morando na Itália. Jogando na Espanha. Nossa, sempre, Copa do Mundo. É tudo sempre muito rápido. Mas é engraçado que, ao mesmo tempo que acontecem as coisas rápido, eu creio muito em Deus. Então, acho que Ele vai te capacitando para viver aquele momento. E eu sempre tive uma base familiar muito boa. Meus irmãos, minha mãe sempre estavam do meu lado. Então, eu sempre tive essa base de família. Acho que isso é muito importante para não deixar você ir adiante, né? Imagina, eu do nada morava numa casa pequena com meus 5 irmãos, meu padrasto, minha mãe. E, de repente, eu estava num apartamento triplex, morando em Milão e grávida, entendeu? Nossa, mano. Minha cabeça tem que estar boa, né? Pra essa mudança. Outro país, eu cheguei numa época em Milão, que tava tipo de outono para inverno. E a Europa no inverno, a Itália é uma cidade triste, sabe? Milão é triste. Sério? Triste que você fala que é uma cidade... Deve ser pouca gente na rua. Sempre cinzenta, de chuva, pouca gente na rua, pessoas mais velhas, né? Não é uma cidade muito jovem, assim, não... Onde eu morava perto do estádio do San Siro. Às vezes vocês queriam dar uma rolê, eu quero fazer alguma coisa, não... Não, 6 da tarde, todo mundo dentro de casa, um frio danado, tomando gente. Um vinho. Aí eu grávida, né? Eu não bebo muito, imagina grávida, que eu não bebia mesmo, Cuidou. Né? E eu lembro que eu fiquei muito impressionada, uma senhorinha andando, porque lá o pessoal é super chique, né? Milão, senhorinhas com os casacos de pele, assim, andando, sapatinhos e tal. E aí eu lembro que ela falando assim, tipo, para mim, que eu parecia uma menina
ela via a barriga, né? Eu tava andando e tal. Ela falou assim, nossa, mas uma bambina, você parece uma bambina grávida, entinta. E outra coisa, né? Eu tive meu filho na Itália e não sabia falar italiano. Não? Aí eu fui pra fazer umas aulas, pra pelo menos respira, empurra. É difícil a língua. Ó, eu tenho a minha avó, assim, por parte de pai, ela era italiana, assim, o sobrenome era italiano, então era de família italiana. Eles vieram muito pequenininhos, então minha avó não falava italiano. Mas eu sempre achei uma língua muito bonita. É bonita? Eu acho uma língua super bonita. Minha avó também é de descendência. É chique, sei italiana, lá. mas escandaloso. Tanto que... Sobra, nossa, fudeu. E a mão, né? Se você fizer aqui assim, ó, não fala. Amarrar não fala. Se amarrar o italiano, ele não fala. O Ronald, ele nasceu na Itália, mas ele não fala italiano. Ele foi pra Espanha com 2 anos e meio. E aí, às vezes, o pessoal fala assim, não, mas você nasceu na Itália, fala italiano. Aí ele fica assim, pizza. É isso aí que eu sei. Ravioli. Ele fala assim. Ah, eu não sabia que ele era italiano, cara. Então, é que lá na Itália pega a nacionalidade dos pais. Ah, então ele é brasileiro. Então ele é brasileiro, nascido em Milão. E aí, mas você aprendeu Aí eu a falar? aprendi a falar italiano, tanto que Nossa, eu acho muito difícil, mano. a primeira vez que eu fiz um programa como comentarista foi na Itália. Nossa, que moral. Isso é culpa do Ronaldo, porque eu sempre fui de falar pra caramba, né? E aí a gente assistia jogos juntos e eu sempre falando, né? Tipo, caraca, passa pra direita. Às vezes até o Ronald fala pra minha mãe, você sabe que ele não tá te escutando, né? Ah, você fica... eu vou você é daquela- narrando, Cornetando. Pô, olha aqui, o jogo tá pressionado, o cara devia sair pelos laterais. Aí eu começar a falar. E aí o Ronaldo falou, pô, você fala pra caramba, né? Podia ser comentarista, pelo menos você ia ganhar um dinheiro. E aí me colocou lá ele tinha uns amigos e tal, pra ir num programa na Itália chamado Controcampo. Contra il Campo. E aí eu fui. Mas imagina, eu era esposa do Ronaldo... E eu não tinha meio o estereótipo de uma esposa de jogador falando de futebol. Isso não existia, uma esposa falar de futebol. E aí eu fui lá e comecei a falar, não, assim, eu falava meio italiano, Meio brasileiro? Eu fiz aula de italiano para poder ter o Ronald lá durante 3 meses, depois desisti porque fazia muito frio. Aí tinha que ir na escola, não era a professora que vinha. E aí eu comecei a comentar e eles acharam super engraçado, né? Interessante, no mínimo interessante, a esposa de um jogador falar de futebol como se estivesse falando de qualquer outra coisa. Ah, isso é muito legal. Isso é muito legal. E aí, como que surgiu o convite do Corinthians pra você ser embaixador Então, da parada? Eu sempre Agora a fui responsa, corintiana, né? E sempre nasci corintiana e tal. E voltei a morar no Brasil em 2010. Eu achei que era hora de o Ronald estar mais próximo do pai de novo. O pai dele jogava aqui no Corinthians e a gente era muito sozinho lá. Tudo era eu e ele e eu. Então chega um momento que ele precisava conhecer o que era a família, não só nas férias. Então eu tomei essa decisão de voltar a morar no Brasil. E aí o Corinthians tinha a Campiolo, a nossa zagueira, tinha feito um golaço de cabeça, mas contra. E aí domingo vai a Agostina, a zagueira, faz o gol também, coloca a bola. Vai nessa tentativa de tirar, acabou colocando pra dentro. E depois disso o Palmeiras apagou. Eu acho que o que faz o Corinthians a diferença, além de ter um elenco espetacular, é a mentalidade vencedora. Se tivesse o Corinthians tomado um gol antes, eu ter que correr atrás do resultado, apesar que o jogo de ida, né, a primeira final são decididas em 2 finais. O Corinthians já tinha ganho de 1-0. Então era normal a gente esperar Na um casa Palmeiras... do Palmeiras, né? um Palmeiras mais aguerrido, né? Um Palmeiras pressionando mais saída de bola, porque estava correndo meio que atrás do resultado. Mas depois que levou 1-0, aí no agregado ficou 2, o Palmeiras morreu. Foi um jogo completamente diferente. Acho aí que o o psicológico Corinthians... conta muito, Milene. Conta muito, assim. Demais. Eu, como uma atleta, se eu tô lá apertando outro time, tô o tempo inteiro perto da área. Vamos, sabe? toma o gol. Toma o gol, é um balde de água gelada. Mas você não acha que o lance do Corinthians também é porque já é um preparo que eu vejo que o Corinthians tem, um cuidado que o Corinthians tem com o futebol feminino, já de um tempo a mais? Sim, com certeza. Que já vem montando uma equipe forte já tem tempo. E olha, o Palmeiras teve um investimento muito maior do que o do Corinthians. O Palmeiras contratou 14 jogadoras no início do ano. Caramba. Pontualmente em cada posição. Então pegou 2, 3 de cada time. Por exemplo, o meio campo do Palmeiras é completamente do Avaí Kinderman.
Trouxeram a Bia Zanerato e a Rafa, que era lá da China. Graças a Deus, a China quis ficar com elas e aí elas não fizeram a final, né? Tipo, a segunda fase. Depois das Olimpíadas, elas tiveram Ficaram que voltar. por lá. Porque a Bia Zanerato, metade do time era ela. E então ele teve um investimento muito maior. Mas o que faz a diferença no Corinthians é a infraestrutura. Todo mundo gosta de trabalhar lá. As meninas são muito bem estruturadas, tanto Clima fisicamente. Elas, assim, uma das características é o físico. O físico das jogadoras do Corinthians fazem diferença, principalmente no segundo tempo. As outras equipes começam a cair, o Corinthians está lá, pleno, correndo e tal. A união do grupo, obviamente, a confiança que elas têm na comissão técnica, tem infraestrutura desde fisiologista, nutricionista, psicóloga, médico, enfim, fisioterapeuta. Então é muito boa a infraestrutura que durante esses 3 anos de gestão própria foi aumentando. Eu confesso que não tinha isso logo de início. A nossa psicóloga é desde o ano passado, por exemplo. Nossa, mas é isso que eu ia te perguntar, tipo... O Corinthians, ele tá tão foda assim, mas ele pega jogadores desde a base. Como que funciona o futebol feminino? Principalmente ali no Corinthians. Eles vão construindo as minas chegam novinha lá, vai crescer. Como que funciona? Tá começando isso, é um dos nossos grandes sonhos, assim. A gente fala que o futebol feminino começou com a pirâmide invertida, né? Eu de fora eu imagino assim. Eu, por exemplo, eu joguei futebol no Corinthians em 97, 96, 97. Como que era a estrutura? Terrão. Filha do terrão. Mano, as minas no terrão, mano. Terrão e nada. E era ajuda de custo para você chegar lá, né? Ônibus, metrô, baldeação e alimentação. E o uniforme usava dos meninos? Então não tinha infraestrutura. Tinha que comprar nossa chuteira, enfim. Nossa! A gente andava naquele ônibus, aliás, hoje virou uma coisa meio retrô, mas aquele ônibus que tinha até catraca, lembra? Para ir para os treinos. Onde é hoje a Arena Neoquímica, a gente treinava às vezes lá. Era terrão, era lá, sim. Caralho, mano. Foi nessa época que eu fui convocada para a Seleção Brasileira, joguei a Copa do Mundo de 2003, a primeira Copa da Marta. Então... A Marta já era diferente nessa época? Era muito diferente. A Marta sempre teve um físico... diferenciado de rapidez, de velocidade, arranque e habilidade, né? Canhoto eu tenho essa tese, que canhoto é muito habilidoso, é perna de pau. Ou é muito ruim. Não tem o meio termo. Um destro pode ser bonzinho, não, dá pro gasto. O destro pode ser nota 6. Canhoto não tem. Canhoto é 0 a 10. E a Marta sempre foi muito diferenciada, tanto que depois dessa Copa ela arrebentou pro restante. Caraca, então você tava mitando, foi convocada. Nossa, e sua Finalista vida da tava Champions. uma loucura ali, né? Me separei nessa época. Putz, Nossa. separação, mamãe. Treinando. Morando na Espanha, jogando na Itália. Aí você foi pra Itália, então. Quando você separou, você foi morar na Itália. Não, aí joguei esse campeonato. Eu me separei no final de 2004, mais ou menos. Eu já estava estabelecida na Espanha, já tinham mudado a regra. Então, até para o meu filho ficar próximo do pai dele, eu não queria que ele crescesse longe do pai. Eu continuei na Espanha e continuei jogando no Raio Vallecano, mas aí agora sendo jogadora oficial com... Treinando e jogando. Treinando e jogando, né? Com ficha federativa do Raio Vallecano. Cara, entendi. Pô, e você, eu fico imaginando a sua cabeça, você começou numa brincadeira de fazer embaixadinha, de levar sua bola pra educação física, jogando uma Copa do Mundo, cara. Mas, ó... Como que foi pra você a convocação? Você já esperava? Foi não, muito de surpresa. Como que era pra um jogador ficar... você vai em seguida. Imagina, não tinha nem ideia, porque eu tinha acabado de voltar a jogar futebol. E foi uma época que, assim, normalmente Copa do Mundo Feminina e Copa América sempre são juntas. A galera descobriu isso, acho que 2 anos atrás, né, em 2019. Porque a Copa do Mundo Feminina é um ano depois da masculina. Da masculina, onde tem a Copa América. América. Copa América, exato. E aí o Ronaldo também foi convocado para a Copa América e eu para a Copa do Mundo Feminina. Então foi a primeira vez que aconteceu de estar, tipo, esposa, né, um casal, marido e mulher, na Granja Comari, concentrados para jogar uma Copa e uma Copa América, né? Só que a gente já estava meio que num processo de separação e tal, logo que em 2002, logo que depois que ele ganhou a Copa do Mundo, o Ronaldo ficou 2 anos fazendo fisioterapia para voltar a jogar, né? Vocês lembram daquela lesão que ele teve? E aí a gente estava meio assim se separando
E aí a galera de imprensa e tal já tava meio desconfiada e começou a, imagina... Alimentar isso, alimentar. E aí, como o futebol feminino não tinha muita visibilidade, principalmente de seleção, assim, não davam aquela moral que deveriam, eu comecei a usar a imprensa para isso. Eu falava para as garotas, o que tá acontecendo aqui? Tipo, eu era novata, né? Então eu nunca tinha estado em seleção de base, nem nada. E aí eu comecei meio que usar a imprensa para falar o que estava de errado na seleção brasileira. Ah, que da hora. Então, tipo, pô, nosso treinador não dava treino maneiro, não tava nem aí. Uma vez a gente foi olhar a pranchetinha dele, tinha um joguinho da velha, tipo... Tava cagando. Tava lá, um cargo colocado. Entendi. Não tava, assim, que realmente pensando no futebol feminino e melhorar o futebol feminino. Querendo treinar, melhorar a performance de vocês. Não, e quem treina, quem tá no futebol feminino é porque gosta da modalidade, porque, né, não é um esporte, não é agora tá começando a se estruturar, mas isso imagina em 2003. Nossa. E aí eu comecei a falar e tal, bom, o treinador acabou não me desconvocando, porque, assim, tinha uma lista de 30 e somente 20 e tantas iriam, então eu poderia ser cortada, mas acho que até por causa da imprensa... mas seria uma sacanagem. Não me cortou, mas eu toda hora cornetava ele. Então pras meninas você era... pras meninas você era tipo aquela voz de tipo... Vai lá, Milene. A Milene foi lá. Eita, hoje tem Globo, o que a gente vai falar? Hoje tem a Band, o que a gente vai falar, entendeu? Não, nossa, da hora. Meio que a porta-voz delas. Só que eu fui pra Copa do Mundo, mas enfim, gente, eu não joguei 1 minuto. Ele nunca me colocou. Já sabe por quê, né? Total. Mas a gente até brinca, assim, hoje, por exemplo, a Dani Alves, que estava na seleção feminina em 2003, ela hoje é nossa treinadora do Sub-16 e Sub-18. E aí ela fala que ela até... assim, 1 ano atrás, mais ou menos, ela me deu um colete, porque eu brinco, né? Eu falei, pô, eu fui pra Copa do Mundo e nunca tirei o colete. E aí ela pegou um colete daquela época, autografou, e falou, pô, pra você não esquecer o seu colete. Não é o que você usava, mas era o meu colete. Mas, Milene, pode ter certeza que pras meninas esse nenhum minuto jogado foi o que fazem elas jogarem hoje, cara. Não, eu entendi, porque elas encaram tipo, essa parada como... eu entendi que a minha passagem lá, a minha importância lá, não era estar dentro de campo jogando, era fazer que as pessoas entendessem que o futebol feminino precisava e merecia um respeito. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, se inscreve no Podpah também. E é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí. Forte abraço. Nós estamos juntos. Um beijo.